Muito bem, meu irmão, minha irmã, estamos de volta hoje, sexta-feira, para mais uma reflexão sobre aquele nosso tema, né? Os padres, por que não casam? A Igreja Católica, este é um ponto que a Igreja Católica, entre outros, não obedece à Bíblia, a palavra de Deus. Vem cá, Sidney, vem cá ligeiro, o pessoal te vê aqui. Alguém queria te ver. Esse aqui é o Sidney Woster 2. Tá bom, meu amor. Tá? Então, este é mais um dos pontos que dizem que a Igreja Católica não obedece à Bíblia. Olha, meu irmão, gostaria que você conhecesse nossas redes sociais. Eu estou postando também no TikTok, YouTube, no Facebook. Gostaria que você conhecesse, que você apoiasse o nosso trabalho. Claro, por favor, esteja e seja e sinta-se e não seja menos que uma pessoa livre. Mas eu peço, se quiser apoiar o nosso trabalho, inclusive fazendo com que o algoritmo entenda a relevância do nosso trabalho, então gostaria do seu apoio, da sua inscrição, do seu like, do seu compartilhamento. E claro, eu aceito. Se você quiser me fazer uma oferta, uma doação, eu aceito de coração. Não só aceito, como tenho necessidades. Não apenas aceito, como tenho necessidades. Então, eu vou deixar para você a nossa chave. E se você quiser fazer isso sem constrangimento, por favor. Tá bom? Da minha parte, não tenho orgulho, eu não sou uma pessoa bem financeiramente, não tenho salário, não tenho nenhuma... Então, se você quiser nos ajudar, com toda certeza, eu acolho. Eu não coloco aí, não estava colocando por várias razões, mas agradeço você que conversou com a gente, tá bom? E vou disponibilizar, sim. Então, meu irmão querido, meu irmão amado, antes do mais, este texto para nós, eu até já me perdi na situação, é um negócio que não combina. Dinheiro com pregação, com isso aqui é uma mistura que isso é muito claro. Estamos na carta, nossa primeira leitura é a carta de 1 a Timóteo, uma das 3 cartas pastorais que São Paulo escreveu. E há muito a ser dito por aqui. Queridos, eu estou aqui com o nosso lecionário, né, a Palavra do Senhor, semanal, onde nós temos as nossas leituras. É muito fácil pegar a Bíblia e achar que sabe Bíblia, que entende Bíblia, que conhece Bíblia. É muito fácil pegar um texto bíblico e apontar o dedo para os outros. Livrando-nos, está tudo certo. Mas atingindo a outra pessoa, está tudo certo. Uma questão que quero levantar nesse tema que estamos discorrendo, e várias pessoas já estão sabendo por que entrei nesse tema. Peguei exatamente a leitura do dia. Aliás, eu quero aproveitar o ensejo para ler a primeira leitura da liturgia de hoje. Isso aqui vai longe. Mais uma revelação. Não são apenas 3, 4 vídeos, serão vários vídeos sobre esse tema. Tá bom?
Caríssimo, continuamos na primeira carta a Timóteo. Ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina... Missionário, você está fugindo do tema? Não, nós vamos voltar. Mas este texto calha com aquele texto lá. Ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento. Porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada levaremos dele. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos, que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu, que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Esta para nós é palavra do Senhor. É impossível não ler o Evangelho de hoje dentro desse mesmo tema. Dentro do mesmo tema. Naquele tempo, a nossa primeira leitura foi Timóteo, Timóteo, capítulo 6, do 2c ao 12. E o Evangelho, Lucas 8, do 1 ao 3. Disse Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Termino aqui no primeiro versículo. Os 12 iam com ele. Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele. Quando Paulo escreveu esta pastoral a Timóteo, o que ele estava objetivando, queridos? O que ele intentava com esta palavra, com esta carta? O que estava acontecendo? Timóteo estava onde? Ele era bispo de qual igreja? Qual a razão que está por trás desta demanda? É um caso a ser pensado, queridos, para não cairmos, como o próprio texto diz, na condenação do diabo. Qual o seu grande interesse em escrever para Timóteo? O que estava acontecendo? Queridos, este texto, quando Paulo diz que o bispo, o diácono, deve ser casado, não dá para lermos fora de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu queria fazer 10 minutos apenas, então somente, né?
Atos 20, 17. De Mileto, Paulo mandou emissários a Éfeso para chamar os anciãos da igreja. De Mileto, Paulo mandou emissários a Éfeso para chamar os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo lhes falou: vocês bem sabem de que maneira me comportei em relação a vocês durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vocês, nem de anunciar publicamente também de casa em casa. Com insistência, convidei judeus e gregos a se arrependerem diante de Deus e a acreditarem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Só sei que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, de modo nenhum, considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho certeza de que vocês não verão mais o meu rosto, todos vocês, entre os quais passei pregando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de vós. Se alguém de vocês se perder, eu não sou responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o projeto de Deus sobre vocês. Versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, pois o Espírito Santo os constituiu guardiães para apacentarem a igreja de Deus, que ele adquiriu para si com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois da minha partida, aparecerão lobos vorazes no meio de vocês e não terão pena do rebanho. E do meio de vocês mesmos surgirão alguns falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, fiquem vigiando e se lembrem de que durante 3 anos, dia e noite, não parei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Esse texto de 1 Timóteo precisa ser lido em correlação com esse texto aqui. Porque de Mileto, Paulo manda chamar os anciãos. Os presbíteros. E lhe cognomina de bispo. Deus vos constituiu guardiães, Deus os constituiu bispos. O bispo é o vigilante para apacentar o rebanho de Deus. O que estava acontecendo na igreja de Éfeso para que Paulo escrevesse esta pastoral a Timóteo?